Olá, gente. E aí, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje é a aula de número 13, continuando o assunto de cônicas. Hoje nós vamos estudar hipérbole. Então, nós vamos estudar a hipérbole, a equação reduzida da hipérbole. Bora lá? Então, vamos lá. Hipérbole. Então, nós temos aqui um côno duplo, certo? Aqui fizemos uma secção, ok? Então, ó, um cone duplo, ao ser seccionado nas duas folhas por um plano que não passa pelo seu vértice, ok? Determina em sua superfície a secção cônica, a seção cônica hipérbole, tá ok? Que é aqui, ó, certo? Então, nós temos aqui a secção cônica hipérbole. Para esboçarmos uma hipérbole, marcamos dois pontos sobre uma folha de papel. Vai ser F1 e F2. Então, dois pontos, F1 e F2. Em F1, fixamos uma régua, ok? Por um furo em uma das extremidades, na outra extremidade da régua fixamos um barbante, que por sua vez tem outra extremidade fixada em F2. A diferença em módulo entre o comprimento do barbante e o da régua deve ser menor que a distância de F1 a F2. Com a ponta de um lápis na régua, de modo que o barbante fique sempre esticado, giramos a régua. Desenhamos um dos ramos da hipérbole. Procedendo de maneira semelhante, obtemos o outro. Ok? Bom, então bora lá. Então, nós temos a hipérbole, certo? Aí eu tenho aqui, ó, o foco 1, o foco 2, certo? Esse ponto aqui que pertence ao eixo X, chamei de A1. Esse ponto que pertence também ao eixo X, chamei de A2, certo? Então, ó, a distância de A1 até A2 é quem? Olha, aqui embaixo, aqui, ó, é 2A, certo? É o dobro de A. A distância de F de 1 a F de 2, aqui embaixo, ó, é o quê? É 2C, ok? Tá? Aqui agora, ó, quando ela começa aqui, ó, eu tenho um ponto aqui. Daqui, aqui no eixo Y, tem o ponto B1 e o ponto B2. Aqui é o centro é o ponto de origem, né? Então, desse ponto aqui ao ponto A1 eu tenho C, esse comprimento aqui, ó, no eixo Y eu tenho B e essa distância aqui eu tenho A, certo? Então, vamos lá. Então, os focos F1 e F2, mostrei para vocês, a distância focal de F1 de F1 a F2 é igual a 2C, lembra que eu falei? A distância de F1 até F2 é 2C, certo? É duas vezes esse valor aqui, ó, ok? O centro é o C, o eixo real ou transverso, né, de A1 a 2, né, que eu falei pra você aqui, ó, esse eixo aqui, ok? Nós chamamos ele de eixo real ou eixo transverso. E corresponde a quanto? A 2A, certo? A distância de A1 a 2 é 2A. O eixo imaginário, né, que é esse eixo aqui, ó, é um eixo imaginário, ou não transverso, que é de B1 até B2, essa distância aqui corresponde a 2B, ok? Excentricidade, que é o nosso Ezinho, que é a razão de C por A,
o nosso E aqui vai ser maior do que 1. Ok? Tranquilo? Bom, então olha só. Então, nessa hipérbole aqui, ó, eu tenho o triângulo CBA, certo? Um triângulo retângulo, né? Então, se nós temos um triângulo retângulo, nós vamos precisar do teorema de Pitágoras, né? Lembrando que é C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Porque aqui, ó, aqui que é o C, a hipotenusa é o C, os catetos A e B. Então, o que é uma hipérbole, então? Hipérbole é o conjunto de todos os pontos em um plano, cuja diferença em modo da distância de cada um deles aos focos F1 e F2 é constante e igual a 2A, de maneira que 2A seja menor que a distância focal 2C, ou seja, ó, 2A menor que 2C. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Tá meio desfocado. Ok? Então, ó, temos que guardar essa informação aqui, ó. Certo? Então, para ser hipérbole, ó, o comprimento aqui, ó, de 2A tem que ser menor que 2C. Aumentar um pouquinho aqui. Então, guarda essa informação aqui, ok? Então, olha aqui essas figuras aqui, ó, são hipérboles, certo? Então, olha aqui essa hipérbole aqui, olha a distância aqui, né? Desse ponto a esse ponto. Isso quer dizer que o E aqui é igual a 1,05, ok? Aqui, ó, agora olha essa distância aqui, ó, entre a já diminuiu aqui, não diminuiu? Quer dizer que aqui o E é igual a 2, certo? Agora, olha aqui, ó, diminuiu mais um pouquinho ainda. Então, o E aqui é igual a 3. E mais um pouquinho. Aqui o E é igual a 4, certo? Então, ó, aqui nós temos aqui alterações nas características da hipérbole quando a excentricidade é alterada. Então, se mudou a excentricidade, é claro que, ó, né? Quanto maior a excentricidade, mais perto ela está aqui, ok? Mais esses pontos aqui, ó, que interceptam o eixo X estão mais próximos, ok? Agora, observe essa hipérbole aqui, certo? Então, ó, o que eu fiz aqui, ó? Tá vendo uns tracinhos aqui pontilhados aqui? Não é um quadrilátero? Não formou um quadrilátero? Ok? Então, ó, olha só, esse lado aqui, ó, ele passou por esse ponto aqui, o ponto A2. Esse lado aqui passou pelo esse ponto B1. Esse outro lado aqui passou pelo ponto A1 e esse lado aqui passou pelo ponto B2, certo? Bom, então o que foi feito aqui agora? Tá vendo aqui umas retas, ó? Eu tenho a reta S e eu tenho a reta R. Essas retas aqui, ó, elas são retas concorrentes, não são? Mas o que elas são com relação a esse quadrilátero? Não são as diagonais, certo? Então, para essas diagonais aqui agora, nós vamos chamá-las de quê? De assíntomas da hipérbole, ok? Bom, então vamos começar nossas análises aqui, ó. Então, eu tenho aqui a hipérbole, esse eixo aqui, ó, real, paralelo ao eixo X, certo? Nesse ponto aqui, ó, esse ponto pertence à hipérbole, ok? Esse ponto aqui pertence à hipérbole. Então, desenvolvendo a igualdade, né, ó, modular de PF1 menos PF2 é igual a quê? A 2A. E utilizando a relação C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado, obtemos a equação reduzida da hipérbole de centro x, o, y, o, que possui eixo real paralelo ao eixo x. Então, é essa aqui a que você vai usar, ó, tá? É essa que é a equação reduzida da hipérbole, ok? Lembrando que o eixo
real paralelo ao eixo X. Eu vou usar essa fórmulazinha aqui, tá? Vou aumentar aqui para você ver melhor a fórmula. Olha lá para você ver como é que ela é. Ela é... Tem um sinalzinho de menos, uma fração aqui, outra fração aqui igual a 1. Aqui eu tenho x menos, ó, o valor de x lá do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, certo? Aqui eu tenho y menos y lá do centro ao quadrado sobre b ao quadrado, e isso igual a 1. Então, essa é a equação reduzida da hipérbole, ok? De centro e que possui eixo real ao eixo X, certo? Bom, aí nesse caso aqui agora, ó, caso o centro da hipérbole seja origem, tá? Então, tá aqui o centro, né, da hipérbole, o próprio ponto de origem do plano cartesiano. Pertence ao eixo X, né? Então, onde eu tenho os focos F1 e F2 pertencem ao eixo X. Então, tá aqui o F1 e o F2 pertencendo ao eixo X, certo? Então, a equação, ó, será essa aqui, ó. Ok? Vou pegar aqui, vou pôr mais perto para vocês verem. Então, vai ser essa aqui a equação, ó. Toda vez que a hipérbole, o centro dela for aqui, no ponto de origem do plano cartesiano, e F1 e F2 pertencerem ao eixo X, vocês vão usar essa formulazinha aqui, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado, isso igual a 1. Então, essa é a equação da hipérbole. Nesse caso, onde o centro dela está na origem do plano cartesiano, e F1 e F2 pertencem ao eixo X, ok? Bom, agora olha só o caso aqui dessa hipérbole, ó, né? Olha como é que ela está aqui no plano cartesiano, ok? Tá? Olha a posição que ela está aqui, ó, certo? Então, ó, o que a gente vai observar nessa aqui? O eixo real aqui, ó, é isso aqui. Ele não é agora paralelo ao eixo X, agora ele é paralelo ao eixo Y, né? Esse pontilhadinho aqui, ó. Esse aqui é o eixo, tá? O eixo real. E ele é paralelo ao eixo Y, certo? E aqui nós temos o centro da hipérbole, né? Que não tem nada a ver com o ponto de origem do plano cartesiano. Aí, nesse caso, a equação reduzida vai ser essa aqui, ó. Essa aqui. Vou abrir aqui mais para vocês entenderem aqui, ó. Como é que é essa equação, ó. É y menos y do centro, aqui, ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x do centro, ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, tá? Ok? Bom, agora veja esse caso aqui, ó. Olha onde é que está o centro da hipérbole. Olha aqui o centro da hipérbole, está no eixo Y, ok? Certo? E os focos F1 e F2, ó, F1 e F2 estão também no eixo Y, não estão? Então, quando isso acontecer, os focos pertencerem ao eixo Y, né? Ou o centro, né? Também pertence ao... o centro está agora também no ponto de origem, ok? Tá? Tanto ao eixo Y quanto ao eixo X ele pertence, ok? Então, o centro está no ponto de origem do plano cartesiano e os focos agora estão no eixo Y, então vocês vão usar essa fórmula aqui, ó. Vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Qual é a diferença dessa com a outra? Porque lá, quando os focos estão no eixo X, aparece aqui é X.
depois aparece o y aqui. Aqui embaixo continua a ao quadrado e b ao quadrado. Ok? Certo? Bom, então vamos fazer um exemplo. Determine a equação reduzida da hipérbola com o eixo real 6, focos F1 menos 5, 0 e foco 2, 5 e 0. Bom, primeiramente vamos pegar aqui os focos, olha só, F1 e F2. Então, eu tenho F1 menos 5, 0 e F2, 5 e 0. Por quê? Nós temos duas equações reduzidas da hipérbole, tá? Então, eu preciso, para saber qual fórmula a gente usar, nós vamos olhar pelo foco, ok? Se os focos forem paralelos ao eixo X, então isso implica que eu vou usar aquela formulazinha. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Só que nesse caso aqui, ó, a gente já entendeu onde é que estão esses focos, não estão? Ó? X é menos 5, y é 0. X é 5, y é 0. Então, se aqui é 0, então quer dizer que esses focos aqui, ó, pertencem ao eixo X, não pertence? Eles vão pertencer ao eixo X. Lembra disso, ó? Um ponto vai pertencer a um eixo, o outro eixo precisa ser 0. Então, esses dois pontos aqui pertencem ao eixo X. Ok? Tá? Bom, se ele pertence ao eixo X, então nós vamos usar essa formulazinha aqui, ó. Que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Certinho? Tá. Para essa fórmula aqui, eu vou precisar desses dois termos aqui, ó. Eu vou precisar do A e vou precisar do B. Não é isso? Então, olha só. O eixo real, ele é o quê? É 2 vezes o A. Certo? Aqui, ó. De A1 a A2 é 2 vezes A. Então, nós vamos usar esse aqui, ó. Então, ó, se o eixo real é 6, né? Então, 2 vezes A é igual ao eixo. E esse eixo, o valor dele é 6. Então, para isso, a gente vai poder encontrar o A aqui agora, ó. O A está multiplicando, aliás, o 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. Então, agora a gente sabe quanto que é o A, ó. 6 por 2 é 3. Então, temos o A, certo? Se temos o A, falta a gente encontrar o B, ok? Bom, agora, para a gente encontrar o C, o que o C é? É a distância, né, de F1 a F2. E eu já fiz o cálculo, né, que é o C que vale a 5, certo? Então, é a distância de F1 até F2, ok? Ok? Porque, olha só, de F1 até F2 é 2 vezes o C, certo? Então, a distância entre ele, ó, de menos 5 até 5, a gente sabe que é 10, né? Então, o C, ó, a distância de F de 1 até F de 2 é 2 vezes o C, ok? Então, se a distância aqui é 10, tá? Vou fazer aqui. Se a distância é 10, então, para a gente encontrar o C, ó, o 2 está multiplicando, passa para cá dividir. Então, 10 dividido por 2, o C vale 5, ok? Então, a gente já tem o A, já tem o C, falta agora a gente encontrar o B. Aí, a gente vem aqui, né? Ok? No teorema de Pitágoras e vamos substituir os valores que a gente tem, ó. Quem é o C? 5 ao quadrado. O A é 3, então 3 ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Então, ó, 5 ao quadrado vai dar 25, 3 ao quadrado, 9, mais B ao quadrado. Então, 25, vou deixar o B aqui mesmo. 9 é positivo, passa para cá negativo. 25 menos 9 vai dar 16. Então, B, né, é igual
a raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. Então, agora nós temos os 3 valores que a gente precisava, né? Na verdade, a gente precisa do A e do B, mas aí a gente teve que encontrar o C também. Agora, a gente volta aqui na equação e vamos substituir o que a gente tem, ó. Quem é x? Continua, porque como eu quero uma equação, eu não posso substituir esses valores, né, gente? Vou substituir A e B. Quem é o A? O A é 3. O que eu vou fazer com esse 3? Vou levar ele ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar 9. B ao quadrado. Quem é B? Que a gente encontrou 4. 4, vou levar ao quadrado também. 4 ao quadrado, 4. Isso é igual a 1. Então, tá aí a nossa equação que o exercício pediu para a gente encontrar. Essa é a resposta, ó. Ok? Então, essa é a equação reduzida dessa hipérbole. Ok? Certinho? Tchauzinho para vocês. Até a próxima.